conjunto todo. Recording in progress. Ok. Continuar. Ok. E como que a gente desenvolve essa multiplicidade que o Kardec trouxe? Né? Olha quantos tipos de mediunidade ele vai apresentando nas categorias, nos mostrando tudo. Então, eu fiz um mapa mental que eu gostaria que vocês fizessem também. Eu fiz aqui um mapa que eu desenhei para ir conversando com vocês, porque quando você pega o texto e vai lendo o texto, vai lendo o texto, vai lendo o texto, é muito bom quando você cria um mapa para entender. Então, a primeira coisa que o Kardec fez é o seguinte, ele define lá no mapa dele, ele diz assim, espécies comuns a todas as mediunidades. O que é comum a toda mediunidade? Toda mediunidade tem esses 3 gêneros. Quais são? Sensitivo, os médiuns são sensitivos, médiuns naturais e inconscientes e médiuns facultativos e voluntários. São as 3. Então, você fala assim, André, o que é o sensitivo? Quer ver como vocês são sensitivos? O que é sensitivo? Às vezes você está sentado na sua sala e você pressente a presença de alguém. Vai me dizer que vocês nunca pressentiram nada na sala de vocês. A Márcia concorda comigo, né, Márcia? Vai dizer que vocês nunca pressentiram. Isso é um médium sensitivo. Ok. Eu tenho um atributo que é comum a toda a mediunidade. Sensibilidade. Muito bom. Eu sou médium natural inconsciente. O que é um médium natural inconsciente? As coisas acontecem e o médium não está nem sabendo que é ele que está fazendo aquilo. Vou dar um exemplo. Efeitos físicos. Às vezes tem coisa que cai, que voa, que anda, que puxa, que fecha, que tudo, e o médium nem tem ideia de que é ele quem está ocasionando aquilo. Isso é um médium natural inconsciente. Perceberam? Isso também é comum a todas as mediunidades. E o que é o médium que ele é facultativo e voluntariado? Ele vai por a sua própria vontade. Vocês estão aqui hoje para desenvolver essa capacidade comum de serem voluntários, de pela vontade trabalharem, aprenderem mediunidades para se desenvolver. Tudo bem até aqui? Vou falar uma coisa de efeitos físicos para vocês, que eu vou falar depois dos efeitos físicos, mas esses 3 que eu acabei de falar, para vocês gravarem, vale para todas as mediunidades. Certo? Todas. Sensitivo, natural inconsciente, facultativo e voluntariado. Para todos. Aí vamos entrar agora, Kardec pega e fala assim, ok, entendeu isso? Agora vamos entender as 2 categorias principais que a gente tem, a categoria de efeitos físicos e a categoria que vem de efeitos inteligentes, tudo bem? Como é que funciona a categoria de efeitos físicos? Eu falei sobre isso com vocês, porque a gente teve aula de tipologia, né? Tivemos aula sobre tipologia, tudo aquilo. O que eu gostaria que vocês gravassem muito fortemente de efeitos físicos? Primeiro que efeitos físicos, eles, de uma certa forma, eles diminuíram não porque não são importantes, pelo contrário, são importantes. Mas é que, de uma certa forma, nós desenvolvemos nossa capacidade de atuarmos muito mais com efeitos inteligentes do que com efeitos físicos. Afinal, no passado, Kardec tinha que trazer à prova as situações que ocorriam. Mas o que é importante para efeitos físicos? André, o que faz efeitos físicos? É uma tríade que faz efeito físico. Sempre quando você perceber, é uma tríade. O que é esta tríade? Primeiro, a vontade do espírito. Segundo, a capacidade ectoplasmática do médium. Terceiro, a combinação com o fluido universal, fluido cósmico universal. Aprenderam isso, não aprenderam? Então, vamos pensar agora. Deixa eu pegar aqui. Alexandra, na casa dela agora a cadeira se move. Não vai ficar com medo, Alexandra. A cadeira se move na casa da Alexandra. É porque o espírito foi lá e pôs a mão na cadeira e empurrou a cadeira? Não. O espírito usou a mente, combinou o ectoplasma da Alessandra, a vontade da mente dele com o fluido cósmico e empurrou a cadeira. Perceberam? Isso é efeitos físicos. Porque muitas vezes uma porta bate em casa e você fala assim, está ali na porta. Não, pode estar sentado do teu lado no seu sofá.
tá? Não quero que você... Aí ela está dando risada. Ou está aí lendo um livrinho na tua biblioteca, Yara. Está aí lendo um livrinho na sua biblioteca. Estou falando isso para vocês para a gente entender como é que um efeito físico acontece, para a gente entender como é que isso passa. Então, agora você sabe, tá? Então, tem que combinar. André, e se eu não tenho essa disposição ectoplasmática para essa combinação? Não tem efeito físico. Não tem efeito físico. Porque espírito... André, mas espíritos que se dão a isso são o quê? São os espíritos mais voltados para essas atividades de batedores, espíritos que têm mais essa função de trazer essa capacidade. Espíritos mais elevados, não porque os batedores não tenham conhecimento, é porque é característica deles. Mas os espíritos mais elevados não trazem muito essa característica, porém eles podem realizar pela vontade a movimentação dos objetos, tá certo? Então, vamos ver. Nós falamos tipologia. Eu acho que tipologia todo mundo lembra da pancada, né, gente? Mesas girantes. Motores. Vocês lembram de motores? O que é motores? É isso que eu falei. Eu vou contar a minha experiência própria, que eu já contei para vocês, dos perfumes na minha casa que voavam, né? No meu quarto. Então, imagina eu era menino. Vocês acham que eu tinha medo? Vocês acham que eu tinha medo de descer da cama e achar que tinha alguma coisa embaixo da minha cama? Tinha. Tinha. Vocês acham que eu viajava debaixo da coberta e falava, meu Deus do céu, não posso sair daqui senão vai puxar minha perna? Tinha. Tudo isso eu tinha. Tudo natural. Mas era motor. Motor é o que você faz, esse movimento que está acontecendo. Translação e suspensão. Suspensão é levitação, gente. É uma mesa que levita, é você mesmo um corpo que levita. Essas são características que podem acontecer. De aparições. Vocês já estudaram o Peixotinho, né? Ou pelo menos já ouviram falar do Peixotinho. Peixotinho era um médium capaz de doar ectoplasma suficiente para a materialização ectoplasmática de espíritos. Então, aquilo são aparições que acontecem. E a parte de transporte, vou contar, transporte, por exemplo, pode ser você estar numa reunião mediúnica e um dos médiuns consegue transportar flor de fora para dentro da casa. Já vi isso acontecer também. Isso é capaz de ser possível acontecer nesses movimentos de transporte. Noturnos, os noturnos só funcionam à noite, né? Assim, mas isso também pode ser um motivo de tomar cuidado, porque às vezes a pessoa só funciona à noite porque ela acha que à noite ela consegue concentrar melhor, que ela consegue se envolver melhor com os espíritos e tem dificuldade na luz. Isso não deveria existir, porque mediunidade não significa estar em penumbra, mediunidade não significa ter que apagar a luz, mediunidade não significa nada disso. Se eu não me recordo, se eu comentei com vocês, por que se apaga a luz? Vocês se recordam que eu comentei? Por que apaga a luz? Por que põe a luz penumbra? Vocês se lembram? Não? Nós temos no nossa cabeça a melatonina, que produz a melatonina. Aquilo dá um ciclo da gente entrar em estado de sonolência, não é isso? Então, quando a gente põe em penumbra, o nosso corpo físico produz isso, e a gente acaba entrando numa sintonia que permite melhorar a nossa conexão. Mas é por isso. André, posso fazer uma incorporação debaixo de um sol rachando de 40 graus? Pode. Não tem problema algum. Eu quero que vocês desmistifiquem. Por quê? Porque as casas espíritas muitas vezes usam a penumbra à noite, né? A gente faz a reunião à noite. A Esther dava aula às 9 horas da manhã, né, Esther? Então não tinha noite. Mas muitas vezes faz à noite, na penumbra, coloca uma luz azul, né? Em reunião de desobsessão não se coloca luz azul, coloca-se uma luz vermelha. Diferentes do processo. Por quê? Ali sim a luz vermelha tem sentido para as entidades que serão trazidas. Eu vou falar dessas entidades quando eu falar de evocação. Então, tem o pneumatógrafos, que a gente já estudou também dos pneumatógrafos. Vocês lembram o que é pneumatografia, gente? Lembram que eu falei para vocês? Coloca a minha folha dentro da gaveta e a escrita direta vai na folha. Lembram disso? Isso é também algo que
acontecia na época porque tinha muito sentido fazer aquilo. Kardec considerou pneumatografia. Se a gente vai lá ler, tem muita gente que fala assim, André, mas não é um texto inteligente que está escrito ali? Então, aquilo ali não é uma comunicação inteligente, porque é um texto inteligente que está escrito, não é verdade? Aí Kardec diz isso que é importante para vocês. Por que a pneumatografia não foi considerada uma comunicação inteligente por Kardec? Porque ele considera a comunicação inteligente quando há o fenômeno medianímico entre o espírito e o cérebro do médium. Como há esse intercâmbio do cérebro do médium, ele considerou como inteligente. Perceberam a importância que se dá ao médium nesse sentido? Então, a pneumatografia, mais que seja uma mensagem linda, não foi comentada, não foi colocada como um processo de comunicação inteligente. Aí você vai, curadores. Vocês nunca foram num benzedor, gente? Vocês nunca foram numa benzedeira? Os mais jovenzinhos que nem eu nunca foram? Eu fui. Não fazia assim na tua frente, assim, tirava com a mão? Neném não dormia, dorme que nem um anjo? Não era assim? Esses são os curadores. Tem muito, apesar de curador, dele ser classificado como efeito físico, curador, na verdade, aqui, ele está usando muito o próprio magnetismo. O curador não deixa de ser um utilizador do próprio magnetismo. Se você vai numa benzedeira ou numa pessoa que benze, eu lembro no interior, o senhor que benzia, nossa, minha mãe ficava feliz da vida, porque eu dormia, que era uma maravilha. Era coisa de louco. Não é assim? Então, tinha efeito físico dele ali. É um curador. E os excitadores, que é muito mais raro, excitadores são aqueles que podem induzir os outros a escreverem, por exemplo. Induzir os outros a psicografar, escrever. Esses são os excitadores, são muito mais raros. Então, o que a gente viu até agora? Eu estou repetindo, tá, gente? Desculpa se eu estou sendo meio repetitivo com o que vocês já viram antes, mas como a lição pede isso, eu estou passando de novo só para a gente consolidar esses. Então, agora eu falei de efeitos físicos, eu vou falar agora dos efeitos inteligentes. Então, ou seja, Kardec foi e me disse, vamos voltar no meu mapa mental? Kardec foi e me disse, ok, eu tenho aqueles que são sensitivos, os naturais e os facultativos. Ótimo, para todos. Dentro disso, eu tenho duas categorias. Eu tenho os efeitos físicos e inteligentes. Perfeito, agora vamos falar dos inteligentes. Audientes, não tem muito o que falar de audientes, é pessoas que escutam. Alguém aqui é audiente? Eu gostaria de... Vocês podem levantar a mãozinha. Ah, André, às vezes vocês ouvem alguma coisa? Pode levantar a mão, não tem importância. Os que estão sem câmera, tudo bem, a gente vai mandar um para eles ouvir. Ah, aqui a Marli está me falando. Falante. Tem falante aqui, além de mim? Tem falante? Psicofonia. Tem alguém que já fez alguma psicofonia alguma vez? Tá bom. Vidente. A vidência é uma combinação. Vidente, a Imaculada está falando. Vidência é uma combinação. Nem sempre é só o médium que é vidente, mas sim a capacidade do espírito de se demonstrar na evidência. Tá certo? Então, vocês já vão estudar, vocês vão estudar a mediunidade dos animais, não vão, Esther? Vai passar lá? Acho que vai, né? Vocês vão ver Só que... quando a gente falar, a gente até teve os 3 reinos, aí nós não falamos sobre a mediunidade dos animais. Porque, mas eu na acho verdade... que está no livro dos médiuns, na hora que chegar, a gente vai abordar. Isso. Porque, na verdade, mediunidade dos animais, às vezes as pessoas falam assim, ah, meu cachorrinho é médium. Ah, gente, ele é médium. A Renata levantou a mão. A Renata levantou a mão. Então, na verdade, eu só vou completar isso, Renata. Aí, na verdade, o que você tem é o seguinte, os animais, infelizmente, eles não têm cognição, que é conhecimento, que é o que se exige para uma comunicação espiritual. E o que existe, na verdade, é que um animalzinho, um gato, um cachorro, pela sensibilidade auditiva, pela sensibilidade deles, né, na visão, um espírito que esteja mais materializado
naquele momento, ele pode ser muito mais percebido pelo animal. Vocês já viram um cachorro latindo por uma porta sem ninguém na porta? Vocês já viram gato ficando assim? Vocês já viram isso, gente? Normal. Então, por exemplo, os insetos, eles têm uma sensibilidade tão elevada da movimentação molecular do ambiente que aquilo dá para eles uma sensação. Então, por exemplo, alguma coisa que está parada, esse inseto de repente voa, você fala, mas ninguém foi ali, ninguém abandonou. Eles têm muita sensibilidade a isso também. Então, a gente sabe que mediunicamente eles não podem, mas eles têm essa sensibilidade. Pode falar, Renata, ou a Flor. A Flor. Eu queria perguntar, quando teve só um episódio de visão, significa que é médium? Ou foi um episódio que viu alguma coisa? Olha, Renata, Flor, é difícil te dizer se vai ser esta a mediunidade a ser desenvolvida com um episódio só, né? Mas é um indício a se explorar. Por exemplo, se a gente estivesse num processo hoje dentro da casa lá, fazendo a parte prática, e você me dissesse que você tinha um efeito de visão, eu ia explorar isso em você, para ver se era o caminho que você iria seguir, entendeu? Por quê? Uma das coisas que o Kardec diz também é o seguinte: nós temos aptidões naturais, gente. Qual é a minha? A minha é a psicofonia, e eu tenho evidência. Mas de vez em quando eu peço para eles tirarem. Às vezes não é bacana. Ainda mais aqui nesse planeta. Ainda mais eu com tão imperfeito do jeito que eu sou, que a Renata falou, com os capetas tudo na minha cabeça. Não, eu tenho que pedir de vez em quando, não pode ver, não. Então, eu estou falando assim, não é frequente, mas eu tenho a evidência e tenho a psicofonia. Então, o que eu desenvolvi na minha vida mediúnica? Foi a psicofonia. Porque, às vezes, o médico fala assim, não, agora eu desenvolvi psicofonia, quero desenvolver psicografia, quero desenvolver isso. Não é assim que funciona. A gente aquela vertente que mais o nosso espírito, nós estamos preparados para aquilo. Então, Flor, se você viu um episódio, não quer dizer que você não é ou é, mas eu acho que agora vai a parte prática, de desenvolver a sua capacidade de ver se você tem essa capacidade de evidência. E aí existem desenvolvimentos práticos para isso, que infelizmente via Zoom não dá, mas não. Vai dar para fazer isso sim um dia, mas a gente vai. André, eu sempre tive muito medo. E sempre falei, tipo, aparece em sonhos, se tiver alguma coisa que eu puder fazer em sonho. E aí, algum tempo, eu já estava vindo com assim, eu tô curiosa, eu quero saber realmente se eu consigo. E aí, mas eles resolvem aparecer 3 horas da manhã num quarto escuro, aí não é legal. Não é legal, porque também, Flor, vou te contar uma coisa. Normalmente, quando a gente está à procura dessas coisas, os espíritos muito sérios não se prezam a esse tipo de aparição só para mostrar, você é evidente, hein? Não. Quem se preza a esse tipo de aparição para a gente são os espíritos brincalhões e zombeteiros, a maioria das vezes. Por isso que a gente pede, vamos fazer isso numa casa dentro do Zilda. Porque aí o Zilda vai ter uma malha protetora, vocês sabem que existe uma cúpula protetora em cima do Zilda. Os batedores todos em volta da casa do Zilda com tochas para queimar miasmas e não permitir as demandas dos espíritos que querem entrar. E aí lá dentro, um espírito, no processo de educação, ele fala, ok, a Flor tem visão, então vamos trabalhar isso com ela, e esse espírito se aproxima para permitir você desenvolver, entendeu? E aí sim, aí você lá, você vai ver entregar uma flor, você vai ver uma série de coisas, vai falar, poxa, que coisa, dentro da casa do Zilda. Na casa da gente, não pede para ver, não, por favor. Não pedi, mas é aquele negócio que a gente está estudando, aí você fala, eu acho que eu estou mais agora preparada para entender outros processos, sabe? Mas assim, não foi algo que não foi feio, não fiquei com medo, mas assim, eu deitei e falei, vamos rezar. Eu chamei a Renata, falei, você está acordada? Ela, tô. Eu falei, não, só para saber que eu também estou acordada, não foi sonho, então só para... Renata, você está acordada? Dá a mão para mim, vamos ficar juntos. Eu entendo isso e é super compreensível.
Obrigada. Né? É uma pena que a gente não consegue fazer a prática com vocês, porque a hora que vocês entrarem na prática é a hora de desenvolver cada uma dessas mediunidades e vocês poderem entender qual é que mais se ajusta. Inclusive, qual é que mais se ajusta ao seu processo encarnatório. Porque se você veio para ter visões, Flor, é porque você veio para contribuir com algo mais. Você veio para trabalhar essa mediunidade. E aí eu sempre digo o seguinte, gente, vocês querem ser médium? Ser médium eu dou outro nome para vocês. Vocês vão ser servidores. Vocês vão servir ao bem do próximo. Vocês vão servir para que isso possa trazer ajuda ao próximo. Então, por exemplo, se a Flor, vou usar você, Flor, desculpa como exemplo, mas se a Flor tem uma vidência e ela consegue ter dupla visão, que vocês vão aprender sobre dupla visão, ela ajuda num processo de cura fantástica, porque ela consegue ajudar e a detectar onde está um processo de energético com problema naquela pessoa. Perceberam? Perceberam como a gente pode... A gente vira um servidor. A gente vai trabalhar em benefício do outro. Hoje, todos os que estão fazendo roda de cura, eu vejo a Isabel, Yara, Alexandra, eu vejo a Cris, todo mundo faz o trabalho na roda de cura. Naquele momento, todos estamos atuando como médiuns de doação. Somos médiuns de doação. Então, naquele momento, a gente está tirando o nosso magnetismo, todo o bem-estar, e a gente está enviando e passando para as pessoas que a gente está magnetizando. Então, bem-vindo, fico muito contente, gosto muito de saber que a gente vai ter um monte de médiums, porque a gente precisa de muita gente trabalhando, a gente precisa da ajuda de vocês e precisa que a casa tenha esse acolhimento, né? Então, por exemplo, vou usar aqui a Márcia. A Márcia, por exemplo, gosta de escrever. Então, nós vamos desenvolver psicografia com ela, para que ela possa trazer mensagem psicografada. Cada mediunidade tem um intuito evolutivo do médium que a desenvolve. Nós não viemos desenvolver a mediunidade para o outro somente. A gente desenvolve a mediunidade para nós, para que a gente também possa aprender com aquilo que eu estou podendo realizar através da minha mediunidade. Então, por exemplo, como é que vocês acham quando o mentor faz uma psicofonia através de mim e ele fala coisas que eu ainda não fiz ou não faço? Ou ainda estou atrasado, ou ainda estou enroscado, que é um monte. Eu me sinto, sabe, muitas vezes eu tenho que fazer, depois na minha cabeça eu tenho que fazer, e aquilo me impulsiona, né? Me impulsiona, porque eu falo, poxa, a primeira pessoa que escuta e que entende o que a psicofonia está fazendo sou eu. Então, a primeira pessoa que deve usar aquela psicofonia sou eu, e aí sim passar para os outros. É difícil. Ser médium, gente, é realmente entender que a gente veio para aprender e nos modificar com toda essa mediunidade. Então, vamos falar agora, falei do vidente, dos inspirados, né? Os inspirados. Todos nós temos inspiração. Todos nós temos inspiração. Ou de um momento para o outro, porque a inspiração nos chega e a gente não sabe, não percebeu, mas... Vocês receberam inspirações na vida de vocês, com certeza. E às vezes são inspirações rotineiras, hein? Rotineiras. Às vezes você fala assim, não vou sair porque ou não vai acontecer alguma coisa. Tem inspirações. Agora, tem umas que são inspirações e tem uma que a gente precisa tomar cuidado, porque senão vira fobia, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente deixa essas inspirações, esses pensamentos virarem fobia. Não vou sair, não, porque... vou me atropelar na rua. Não vou sair porque vou ser assaltado. Senão vira fobia, cuidado com isso. Então, a gente tem que ter esses discernimentos também quando a gente vai trabalhando a nossa sensibilidade. Inspiração, todos nós temos ou tivemos no nosso dia a dia. De coisas rotineiras, lógico que existem os médiuns inspirados ou aqueles indivíduos que vêm ao planeta com inspirações
para uma pintura, para uma música, para um desenvolvimento científico, né? Porque aquele espírito já possui uma série de conhecimentos e existe uma inspiração científica para que ele possa desenvolver alguma coisa. Vocês não acham que os espíritos estão inspirando hoje muito da nossa sociedade científica para que eles tenham inspirações no conhecimento do que eles estão buscando? Claro que sim, né? Mas cada um vai aprimorando e vai percebendo essa inspiração. Então, a inspiração é uma. Pressentimentos tem muito a ver com essa de inspiração, todo mundo tem. Proféticos, eu acho que é muito raro, né? É uma mediunidade mais rara, porque profecia é algo que é muito maior, é um bem muito maior que vai, ou algo que vai acontecer muito com a coletividade. Por exemplo, uma profecia que estivesse falando dessa pandemia alguns anos atrás, poderia ser algo profético. Agora, vou contar uma coisa para vocês. Uma profecia como essa, vou usar a pandemia como exemplo, tá bom? Ela não se realiza simplesmente porque alguém diz que ia acontecer. A pandemia se localizou no planeta porque nós percebemos que, infelizmente, o nosso planeta Terra foi adoecendo. E o adoecimento do nosso planeta e o adoecimento de muitos valores que a gente foi criando, que foi adoecendo também, levou ao planeta para algumas coisas que o próprio planeta está tendo esses resultados. Vou dar um exemplo da nossa vida. Eu posso começar, e não, nada contra, pelo amor de Deus, vou dar um exemplo de saúde, mas eu posso começar, de repente, agora a fumar, começar a fumar. Lá na frente, a tendência de eu adoecer por causa desse cigarro é maior, concorda comigo? A tendência de eu não cuidar bem do meu organismo físico, ou não me alimentar bem, ou não cuidar do meu organismo físico, é algo que vai me afetar lá na frente. Então, quando a gente vê a pandemia hoje, você fala assim, mas a pandemia passar. Eu acho que a pandemia, opinião minha, a Terra foi, infelizmente, se adoecendo em vários aspectos. E aí chega num momento como esse, como a gente tem uma pandemia como essa. Mas isso não é o tema de hoje. A gente podia ficar horas falando sobre isso aqui. Sonambúlicos. Quem é sonambúlico aí? Por favor. Quem já agarrou o travesseiro, saiu caminhando em casa e o pai vai pegar, vai para cama? Ninguém é sonambúlico? Soul Sisters. Não é sonambúlica? Não? Dorme bem. Cris, você é? Eu não estou te ouvindo, Cris. Agora eu abri o microfone. Não, eu já fui, quando eu era criança, tive vários episódios de levantar com lençol na cabeça, sabe? Toda coberta e levar. Meu pai fumava na época, levar cinzeiro para ele, cigarro, conversava com a minha mãe. E minha mãe escondia a chave, né? Porque ela morria de medo de eu abrir a porta e sair. Então, eu tive vários episódios de apagar e acender a luz, sabe? Eu teimava com ela que eu não estava fazendo aquilo. E assim, voltava a dormir, ela conversava com ela, voltava a dormir. Ela falava, vai dormir, e assim, não me lembrava de nada. E ela conseguiu, diz ela que fez muita simpatia, né? Na época, se fazia muita simpatia. Ela falou que conseguiu me curar com isso. Depois não tive mais episódio nenhum, mas isso foi com 10, 12 anos que eu tive, mas foi durante muitos anos. Nunca mais tive. Ok. O que é sonâmbulo? O sonâmbulo é uma capacidade que o nosso espírito tem de se desdobrar. E você fica com uma realidade espiritual muito maior. Esse é sonambulismo, né? Quando você desdobra, você tem uma capacidade de deslocamento maior do seu corpo e você cria uma consciência espiritual maior. Você fazia isso com seus pais, com sua mãe, mas tem sonâmbulo que vai e conversa com os espíritos que estão dentro da casa. Por causa desse deslocamento, ele consegue ver e falar com os espíritos que estão presentes. Mas então, isso não, mas isso
eu poderia também falar você com os espíritos poderia, ali, ou poderia, não se a tua lembrar? mãe, poderia, se a tua mãe vivenciasse você conversando com alguém, não tivesse ninguém perto, você estava conversando com o espírito, né? Mas se ela não comentou nada, talvez você não tenha feito na frente dela, na frente do seu pai, né? Pois é. Mas eu fazia de conversar e meus irmãos ficavam atrás de mim. Então, eu acho que quando me escolheram para fazer essas coisas todas. De vez em quando eu fico pensando se isso foi um presente ou não. Mas eu tive sonambulismo também como você. Minha mãe trancava porque eu falava que eu ia embora, não queria ficar mais na casa. A Olha que minha moleque, irmã moleque dormia no mesmo revoltado que eu era, quarto, né? e minha irmã dormia no mesmo quarto, né? Na hora que ela viu me mexendo na cama, ela já saía correndo antes de mim e ia direto lá com a minha mãe no quarto deles, porque ela ficava desesperada, É isso mesmo. desesperada. E é um processo muito comum, né? Principalmente nessa área da infância. E a gente tem os pintores, os desenhistas e os músicos, né? Acabei de falar também que essas situações são de espíritos de desenvolvimento intelectual. Olha, percebe o mapa mental? O mapa mental a gente concluiu agora as duas áreas, físicas e intelectuais. Vocês precisam saber, André, onde eu vou me localizar? Normalmente, o que as casas espíritas muito desenvolvem audientes, falantes, videntes e psicógrafos, que eu vou falar agora muito mais da parte escrita, mas é psicógrafos. Psicografia, depois que Kardec O Henrique faz isso... estava levantando a mão, acho que ele tem pergunta. É só uma pergunta rápida sobre sonambulismo. Algum motivo específico para ter a crendice de que não se pode acordar um sonâmbulo, alguma coisa assim? Olha, a maioria das vezes, quando você pode acordar um sonâmbulo, eu nasci numa casa espírita, eles nunca fizeram, é por causa do susto que a pessoa pode levar. É muito mais pelo processo em que ela está de êxtase do que propriamente outra coisa. Então, por exemplo, você pode acordar e não acontecer nada, mas pode ser que ela se assuste muito de ela estar na sala, ou ela estar na rua, ou ela estar em algum lugar em que ela se assuste demais. E aí você cria nela uma espécie de fobia de dormir. Porque se ela tem isso, aí ela pode ficar com medo de dormir e de fazer essas coisas. Mas não existe aquela situação de você acordar, que a pessoa vai dar... Não vai nada mais do que vai acontecer, Henrique. O que aconteceu? Vamos ver. Eu tenho um corpo físico com meu duplo etérico. O que aconteceu um pouquinho é que meu duplo etérico, junto com meu perispírito, se afastaram e ficaram em separação do meu corpo físico. E isso faz com que o meu corpo físico tenha uma... Eu comando o meu corpo físico, mas ele tem uma certa... A minha consciência está expandida para o plano espiritual. Olha a diferença. Se a gente fosse assim, meu corpo físico está andando na casa, mas a minha consciência está mais expandida no plano espiritual. Perceberam? Então, sou eu com... É anímico o processo. Tem animismo aqui, porque é anímico. Só não é anímico quando um espírito, aproveitando esse momento de sonambulismo, que eu estou aqui com mais consciência, esse espírito me passa informação e eu passo informação fonada ou escrita, aí é um processo medianímico. Existe um ensinamento do Kardec que ele fala de um médium receitista. Esse médium receitista, ele entrava em sonambulismo. Quando ele entrava em sonambulismo, ele recebia as receitas aqui e falava a receita aqui. É um sonâmbulo com processo mediúnico, medianímico, certo? Porque existia um espírito passando aqui. Uma vez ele, até conta a historinha que uma vez ele teve isso, não trouxe nenhuma receita, e aí falava, mas por que você não vai trazer receita? Ele falou, porque o médico não está aqui. O médico que me dá a receita não está aqui, eu não posso passar uma receita, porque quem passa a receita é o médico. Então, esse processo medianímico não ocorreu. Mas animismo é o quê? Quando não existe esse espírito, meu corpo foi sonâmbulo, caminhou, e é o meu espírito que está aqui mais liberto, que eu tenho uma consciência, não existe nenhuma comunicação, isso é um sonambulismo anímico.
Não sei se você entendeu, Henrique, porque eu entendo a crendice, todo mundo... Ligou e fez joinha. Todo mundo tinha medo de acordar sonâmbulo, mas eu não sei quem tinha medo, se era do sonâmbulo ou era de acordar o sonâmbulo. Eu ainda não entendi essa crendice. Meus irmãos também tinham medo de me acordar. Eles tinham medo. Por que eles achavam que a gente ia bater nele, sei lá, né? A irmã da Cris saia correndo do quarto. Olha para você ver como eles tinham medo. Eles têm medo de sonâmbulo. André, só um comentário. O Henrique levantou uma coisa que minha mãe falava, que ela não me acordava. Olha só, minha mãe nunca foi espírita, assim, depois de muitos anos que ela começou a frequentar, né? E ela falava que ela não me acordava porque ela tinha medo de eu me assustar e meu espírito não voltar para o corpo. Olha o que ela falava. Então, ela não me acordava, ela conversava comigo e eu falava. Uma vez eu fiquei conversando com ela 10 minutos e ela falava, vai dormir, filha. Que eu pegava, virava as costas e ia dormir, mas ela nunca me acordou, porque ela justamente tinha medo disso, de eu acordar e o espírito não tá no meu corpo e eu cair dura, entendeu? Quando a gente dorme, o espírito não está lá. Não pode. Fio de prata. Já aprenderam. Corpo físico, dupletérico, fio de prata. Fio de prata conectando ao meu corpo perispiritual. Fio dourado, que a gente chama de fio prateado e fio dourado, conectando meu corpo perispiritual à minha mente, espírito. Isso vocês vão aprofundar mais isso, mas o fio de prata está ali para garantir essa ligação. E não dá para o... Eu vou falar isso, mas depois a Esté vai dar uma aula lá na frente dos obsessões, eu ensino vocês. O espírito não toma o seu corpo, apesar que existe já na Gênese, Kardec assumiu que existe possessão, sim. O espírito toma o seu corpo, mas existe uma proteção do nosso corpo quando a gente está fora, que é essa conexão. Então, o Henrique, você pode ficar tranquilo que se vocês forem sonâmbulo, pode te acordar que vocês vão voltar direitinho. Vão ficar chateados, vão gritar, vão assustar, mas o espírito vai voltar. Fique tranquilo. Fala, Marli. E as pessoas que falam dormindo, é o quê? Tem de tudo aí, mas é difícil saber se é uma incorporação. É que quando dorme, fica falando tudo que está sonhando. Pode ser um reflexo do que ela está vivenciando naquele momento, não é verdade? Então, a gente não pode se esquecer de uma coisa, gente. E é isso que é importante. Eu vivencio tudo na hora que eu estou liberto, mas eu trago tudo isso também para o meu perispírito, para o meu duplo etérico, e aquilo pode acionar minha voz para sair o que eu estou vivenciando. Isso não tem problema algum. Quem lembra dos sonhos aqui? Quem é... minha esposa é um inferno, ela lembra de detalhes, ela sonha colorinho. Eu lembro. Gente, eu nasci do avesso, porque eu, para lembrar, tenho uma dificuldade. Vocês lembram do sonho? Então, quando vocês lembram do sonho, você conta o sonho. Tem gente que pode estar contando aquilo que está vivenciando, porque a sua parte, esse é o laríngeo, responsável pela parte fonética. O laríngeo está conectado como, Marli? Laríngeo no meu corpo físico são as cordas vocais. No meu duplo etérico é o meu chakra laríngeo, certo? Que se conecta ao que está no centro de força do meu perispírito. Olha a conexão que existe. Então, as coisas caminham neste fluido. Então, tudo isso tem conexão, gente. Tudo isso está conectado. Então, quando a gente tem o nosso molde, tudo está conectado. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente fala do fio de prata, todo mundo fala assim, é um fiozinho que sai da cabeça, que conecta o perispírito ao corpo. Não é isso que a gente aprende? Lindo. Sabe como acontece a conexão perispiritual e o corpo físico? Célula a célula. Célula a célula. Não é o fiozinho só. É célula a célula. Então, imagina que a gente tem esses três corpos que eu estou falando, físico, duplo etérico e perispírito, quando o meu duplo etérico, que é mais animalizado, que quando eu morro, o meu duplo etérico morre comigo, físico, fica o meu perispírito. O meu perispírito, quando ele se conecta a um corpo, que ele vai fazer a forma do corpo, é ele quem se conecta e dá célula a célula aquela conexão. Por isso que
Quem perde braço, quem perde mão, quem perde perna, fala, coça minha perna, coça meu braço, estou com frio na perna, estou com frio na mão. Vocês já viram isso? Esther, estou avançando muito? Será que estou entrando em muito detalhe? Não, né? Pois as crianças me contam. Depois, você viram quanta coisa bacana para a gente estudar, a gente aprender essas conexões? E tudo isso acontece. E a gente tem o processo de comunicação, que é lindo. Então, o espírito que vem se comunicar comigo, ele não tem duplo etérico e corpo físico, ele só tem o perispírito, que ele usa como uma forma. E aí ele vem e se comunica comigo. Tudo bem? E eu percebo esta comunicação que vai sendo ativada na minha pineal, certo? Meu coronário, minha pineal vai ativando e vai iluminando, e quando vem aquela comunicação psicofônica, eu faço então a transmissão perispírito, duplo etérico, voz. Sai a minha voz. É assim que acontece o fenômeno. Mas vamos lá. Então, aí, o Kardec pega depois e põe um outro mapa. Alguém levantou a mão ainda? E tem um outro mapa. Aí o Kardec pega e continua, ele fala assim, vamos falar dos médiuns escreventes. Vocês viram isso no texto, né? Porque o que eu acabei de falar, eu separei os grupos, agora eu vou te falar dos médiuns escreventes. Que isso que eu vou falar para médium escrevente, muitos deles cabem para psicofonia, para outras mediunidades, mas Kardec utilizou a escrita, por incrível que pareça, é a mais comum que tem a forma de comunicação escrita. Vocês sabiam disso? É a forma de comunicação escrita, é a mais comum que tem. Inclusive, a Soul Sister está escrevendo, como a gente combinou. A Soul Sister tinha vontade de escrever, eu falei para ela, escreve, vai ter que tomar um cafezinho. Então, aí, vamos lá. Está escrevendo, Soul Sister? Tá? Fazendo Meu daquele áudio não jeito? estava aberto, desculpa, André. Por Não, acaso eu escrevi um texto bem legal esse domingo. tá vendo? Todo mundo pode, André, desde que faça da jeito que eu falei. Leia um texto edificante, faça alguma coisa, leia alguma coisa, ou esteja lendo um livro, alguma coisa, e depois você começa a escrever como se você fosse fazer um resumo sobre aquele tema, né? Você vai escrever. Então, a escrita é algo que, por isso que Kardec usa muito. E aí ele começa a dividir todos esses grupos aqui, ele começa a dividir dos escreventes. Mecânico, semimecânico, é muito simples. Apesar de ser mecânico, tem gente que fala assim, ai, André, gostaria tanto de ser médium mecânico, põe a mão lá no papel, não faço nada e minha mão vai embora. Apesar de se chamar mecânico, seu cérebro também participa. Você vê e teu cérebro está sabendo que está escrevendo, é mecânico. Semimecânico, você tem os dois, você tem a tua intuição colocando e a mecânica acontecendo. A maioria é intuitivo. Intuitivo, normalmente, o que é intuição, gente, nesse caso? Você se põe no papel, concentra, e você percebe que está chegando uma informação e você está escrevendo. Você vai escrevendo, isso é intuitivo. Polígrafos, né? Que ele comenta aqui de um outro que ele chama de polígrafos, que são os que podem fazer diversas grafias. As psicógrafas que trabalham comigo, tem psicógrafo que já escreveu em japonês, é a de baixo, eu vou falar sobre isso, poliglota. E tem psicógrafa que já escreveu com umas letras que não tem nada a ver, que não era dela e era da pessoa que estava se comunicando. Então, isso é muito... acontece quando você está fazendo psicografia, mas você desenvolve isso. Isso é um trabalho que a gente faz de desenvolvimento. Poliglotas, às vezes você não precisa conhecer a língua, você consegue escrever em outra língua. E letrados. E letrados realmente são as pessoas analfabetas, que não têm condição de escrever e conseguem escrever. Então, Kardec coloca quanto à execução. Para Kardec se chama como é executado a sua comunicação. Mecânica, semimecânica, isso é execução para Kardec. Aí ele fala, tá bom, se você executa, como é que ela é executada? Como é que você se desenvolve na execução? Então ele fala, novatos,
acho que a grande maioria aqui é novato, eu poderia chamar de novato, não é verdade? Novato, o que é o novato? É aquela pessoa... Vocês já tiveram aula prática de mediúnico quando o Zilda estava lá? Nunca, né? Ah, que vai ser uma festa quando eu pegar vocês. Não vou fazer uma festa com eles. É uma delícia, gente. Vocês vão adorar. Novato. Mas novato vai ser assim. A gente vai fazer a reunião, aí depois que apagar a luz, na hora que acender a reunião, eu vou falar, como é que vocês foram? Aí você fala assim, não sei, acho que era eu não quis. Não, é da minha cabeça, sou eu mesmo. Isso é o novato. É o novato que está com medo. Com medo de tudo. Não posso fazer nada, não, deixa quieto. Será que eu nasci para isso, André? Esse é o novato. O novato vai falar assim. Aí tem aqueles que são os improdutivos. Na escrita de psicografia, o que a gente chama... Às vezes o termo parece assim, poxa, que chato, né? Um médium improdutivo. É que, na verdade, se você está testando a sua psicografia, você faz desenho, risco, letra, ainda não tem uma produção. Não quer dizer que o médium é improdutivo, entenderam? Quer dizer que ainda não tem uma produção, você está desenvolvendo. Então, eu não gostaria que vocês lessem esse desenvolvimento de forma pejorativa. Eu sou improdutivo. Não, você vai passar pela fase de ser improdutivo porque você está treinando. Então, você vai fazer um rabisco. Por quê? Porque teu braço está treinando, você está executando algo que você está aprendendo. Eu gostaria que vocês observassem isso, não para criar barreira para vocês, porque vocês já criam muitas barreiras no desenvolvimento prático mediúnico, mas não deixa essas características aqui do desenvolvimento criarem barreira para vocês, porque eu sou novato, porque eu sou improdutiva, não escrevo nada. Isso vai criando barreira e você vai bloqueando a sua mediunidade, né? Então, não deixe. A outra tem feitos e formados, claro, os médiuns feitos e formados. Eu diria que eu tenho as psicógrafas, a Luz trabalha de psicografia com a gente também, mas o nosso grupo de psicografia, algumas das psicógrafas, nós já estamos juntos há mais de 10 anos, psicografando. Então, elas chegaram num nível de produtividade, num nível de formação muito grande. E aí você tem diversos graus de psicografia, diversas formas de psicografia com cada psicógrafo. Os lacônicos, né, que ou escreve muito curto, uma frase, não é consistente, normal. Quando você está desenvolvendo, é normal que você escreva uma coisa, escreva uma outra coisa, é super normal. Fala, Linda. Existe psicografar digitando? Última moda em Paris, tô brincando. Na verdade, existe. A Luz faz psicografia digitando. Não tem problema nenhum. É que, na verdade, a gente usa ainda o conceito de Kardec. Ele estava sem laptop e sem iPhone na época dele, né? Mas eu acho que ele ia estar... Porque, na verdade, pensa comigo. Você está psicografando, o exercício da psicografia, né, vai também pelo exercício do espírito que vai se comunicar. Muitos podem se comunicar intuitivamente. Quando é intuitivo, o que é? Você recebendo e você usando suas habilidades, concorda? Se você faz semimecânica e o espírito que se comunica não está muito afim naquele tipo de forma que você vai fazer, talvez ele tenha dificuldade. Porque você vai no digitar e ele ainda está ele tem um semimecânico, ele usa a tua mão para alguma coisa. Então, você percebe? Depende muito da maneira como aquele espírito vai se incorporar. E depende do espírito que está te incorporando. Então, vamos supor que você queira você é médium mecânica. E se o espírito que se comunica com você precisa desse método da escrita, você não vai conseguir digitar. Porque não é você no comando, é ele no comando. Perceberam? Então, essas nuances a gente também tem que levar em consideração. Mas quando é intuitivo, não tem problema nenhum. Porque você está recebendo a informação e você está usando a sua capacidade. Aí nós temos os explícitos experimentados. Os espíritos explícitos experimentados, nós estamos falando de Divaldo Franco, Chico Xavier. Então, né? Eles são muito experimentados, muito explícitos. Mas eu posso dizer para você que as psicógrafas, a Luz, o pessoal que trabalha comigo, são muito explícitos, trabalham muito
e escrevem com muita facilidade. Então, a gente também tem. É que o Chico e o Divaldo têm uma outra missão, né? Então, eles usam a escrita como forma de manter toda a história do aprendizado que eles estão nos enviando, né? Os maleáveis, o que é espírito maleável, gente? O que é desenvolvimento maleável? É aquele que escreve, que fala, que vê. É comum, André, ter tudo isso ao mesmo tempo? Não é muito comum, gente. Porque eu acho que a gente precisa aprender a se especializar um pouquinho, né? A gente precisa aprender a fazer bem algo para que a gente possa ser produtivo e gerar algo que dê sinergia daquilo que a gente está fazendo. Então, se você é um bom psicógrafo, vai escrever, quem sabe uma mensagem, quem sabe poesias, né? Olha que coisa linda. E uma coisa que eles sempre nos falam, o médium não é dono de nada. O médium é medianeiro. Então, tudo é do espírito. Nós só somos o caminho para chegar no concreto. Então, tem gente que fala assim, às vezes, às vezes você vê uma incorporação, uma pessoa faz uma mensagem lida, a pessoa chega no médium e fala assim, nossa, sua mensagem hoje foi tão linda. Se você falar isso para o médium e ele falar, ai, que lindo, você fala assim, então foi anímico. Porque se a sua mensagem foi linda, foi anímico. Pode ser uma mensagem linda, concorda? Mas anímica, minha. Agora, se foi um espírito que trouxe a mensagem, a maneira de falar assim, o mentor que se comunicou através de você trouxe uma mensagem muito linda. Perceberam a diferença? Aí a gente vê que a gente tem que ficar bem no nosso quadradinho, né? Porque e eu gostaria de avançar nisso mais rapidamente, porque de todos os ensinamentos que ele está dando aqui, porque daí ele fala dos gêneros da comunicação, né? Poético, positivo, literário, ele fala de todos esses gêneros, que também não deixam de ser gênios que você vai desenvolvendo. Mas o que eu gostaria que vocês estivessem bem firme, e bem firme mesmo, é o seguinte. Nós todos aprendemos que mediunidade é orgânica, certo? Mediunidade é orgânica. Então, as pessoas falam assim, que bom, é orgânico. Mas tem uma necessidade de uma transformação moral inimaginável. Então, por mais que a gente possa ter uma comunicação, a mediunidade é orgânica, eu percebo os espíritos, eu posso me comunicar, eu posso escrever, existe uma transformação que é de cada um de nós, a nossa moral, a nossa ética. Isso, o espírito poderá se comunicar através de você e você se tornará, lembra do piano, do violino, você se tornará um instrumento mais afinado, mais capaz de produzir notas em maiores alturas, quanto mais a sua moral você trabalhar. E aí não adianta só o estudo. Hoje a Renata trouxe isso também. Da gente observar os nossos pensamentos, mas da gente ver quais são desses pensamentos que estão nos puxando para um caminho que não vai modificar as minhas atitudes do ponto de vista moral. Nós estamos num planeta em que o que mais nos assola são sexualidade, vamos ser sinceros. Sexualidade é muito forte. A polarização, né, das ideias. Eu não sei se vocês perceberam, nós estamos nos tornando pessoas polarizadíssimas, né? Não existe mais aquele que Jesus faz o caminho do meio, o caminho de aceitação, de entendimento, é o caminho do meio, é aquele que entende as diversidades e caminha. Então, em função disso que nós estamos vivenciando, a gente precisa tomar cuidado pelos aspectos morais e éticos que estão fazendo parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia quando a gente pensa. Por isso que é importante que a Renata falou, olha o que você está pensando, não só no sentido que está te colocando, te deixando deprimido ou triste, mas olha o que você está pensando em relação ao outro. Olha o que você está pensando em relação a tudo que está acontecendo, e às vezes o teu pensamento
por mais que você tenha os seus valores, ele te coloca numa posição de polarização em que aquilo depõe contra tudo que você preza. Às vezes você vai fazer o seu evangelho no lar, você está lendo lá o Evangelho no Lar? Gente, estou falando isso, acontece comigo direto. Estou lendo o Evangelho no Lar, quase que eu falo assim, dá um tapa na minha cara com esse Evangelho no Lar agora. Porque o que eu estou lendo aqui, rapaz, tome tenência, olha o que você está lendo. Olha o que você está lendo e olha o que você está fazendo. É impressionante isso, não é verdade? Então, como é que a gente trabalha a mediunidade? Como é que a gente vê? Primeiro, olhando os exemplos que a gente tem lindos no nosso país, que a gente tem exemplos lindos, do Chico, por exemplo. Não são todos os países que têm exemplos maravilhosos que nós tivemos de exemplos da nossa doutrina, né? De devotação, de serem sérios e de realmente transformarem a moral. Então, cada vez que você for desenvolver, e cada vez que você, que nem a Flor, for desenvolver a evidência, for desenvolver a escrita, que nem está sendo desenvolvido, cada vez que você for fazer aquilo, cada vez que você escrever algo, leia, pense e diga: o que eu estou transformando na minha atitude moral? Para mim. Porque a gente é muito bom, e eu sei que eu enquadro aí também, gente, eu só estou falando, a única diferença entre nós é que eu estou falando. Eu me enquadro aí também, a gente é muito bom para dar conselho. Nossa, nós somos... E para fazer vibração para o outro, elevar os pensamentos. Ai, como eu sou bonzinho para o outro. Tá, o que você pensou hoje? Qual foi a atitude que você mudou? Ah, mas Deus vai me perdoar. Vai, Ele vai te perdoar. Mas agora já estamos num momento em que a gente está entrando num planeta que cada vez mais está nos mostrando a transição. Você lembra da transição que a gente falava, a transição planetária e a transição do planeta, que a gente falava, e todo mundo achava que estava lá longe? Não está tão longe mais, cada vez mais próximo. Então, até quando a gente vai deixar essas atitudes? De tudo que eu expliquei hoje para vocês, muito importante vocês entenderem as técnicas, como funciona, como cada um se dá, quando ocorre a fusão da incorporação fonética, a incorporação da visão, como que isso acontece, vocês vão aprender na prática, fiquem tranquilos. Mas o principal é vocês começarem a já se olharem como servidores e falarem assim: o que eu vou fazer com essa mediunidade que eu vou desenvolver? O que eu vou fazer com ela? Se eu for uma pessoa que vai fazer psicofonia, o que eu vou desenvolver quando eu estiver trazendo uma mensagem em que traga um ensinamento? Quais são o que eu vou me propor a fazer de que eu tenho me transformar? Né? Então, por exemplo, não é por nada, mas quando eu entrei nessa seara, virei médium psicofônico, então hoje eu trabalho, né? Não só eu, como a Luz, como a Alexandra, todo mundo, a gente trabalha nas quartas-feiras com tratamento de doação, certo? A Isabel, a Yara, certo? Eu já estou pondo minha mediunidade a serviço do próximo. Na quinta-feira trabalhamos com o magnetismo, pondo a serviço do próximo. A gente precisa começar a olhar como é que eu vou desenvolver isso. Às vezes, vocês falam assim: André, mas se eu não sou cego, surdo e mudo. Não é, mas tudo bem. Vamos deixar você achar que você é. Tem tanta coisa que você pode fazer de trabalho pelo próximo. Né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer pelo próximo. Ajudar no musicarte, né? Ajudar na juventude. Tem tantas coisas que a gente pode fazer que fazem a diferença. Então, quando a gente começa a entrar na seara da mediunidade, quando a gente começa a aprender sobre mediunidade, vocês hoje tiveram toda uma repescagem de tudo que vocês leram no passado, certo? Tudo que eles estudaram até agora. Eu diria para vocês focarem agora o seguinte: já que a gente teve essa pausa, que a gente não pode estar cara a cara, né? Como diz o americano, face to face, já que a gente não pode estar junto, utilizem esses momentos para trabalharem a moral e a ética. E quando a gente voltar juntos, nos IDA,
A gente vai usar tudo que vocês propiciaram de moral e ética e transformar isso na prática mediúnica. Então, eu acho que isso vai alicerçar muito. Eu acho que esse exercício de estarmos online nos dá esta oportunidade. Então, tá, eu não posso agora fazer psicofonia, não posso fazer exercício prático, mas eu posso trabalhar toda essa parte, que é o que ele coloca aqui, né, da parte moral, que ele fala da qualidade moral mediúnica. Esta é a qualidade moral mediúnica que todo médium deve passar. Então, e eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sou jovem há mais tempo, né? Assim que se fala, sou jovem há mais tempo, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Porque você precisa se controlar, não deixar o orgulho te alcançar. Você precisa se controlar para você não começar a se achar, né? Que ele está se achando, né? Porque você começa a trabalhar com espíritos maravilhosos que começam a te trazer ensinamentos, oportunidades, e aí você começa a crescer e falar, nossa, olha nada, baixa a bola, porque quem está fazendo é ele, você tem que fazer a tua parte, que é só passar. Então, a primeira coisa que a gente pede para vocês, trabalhem esta área toda agora. Gente, ninguém está dizendo aqui que eu sou puro e ninguém está dizendo que a gente vai transformar todos vocês em Chico Xavier. Eu até gostaria de a gente transformar todo mundo em Chico Xavier. Mas o Chico Xavier tem uma frase que eu vou falar como frase para fechar, que o Chico Xavier diz assim: nunca é tarde para fazer um novo... É tarde para a gente voltar atrás, mas nunca é tarde para a gente começar a fazer um novo fim. Ele diz isso. Então, por que não começarmos agora a mudarmos esses hábitos nossos, né? Dos pensamentos, agora. E quando a gente se reunir lá no Zilda, todos juntos, já prometi que eu vou numa aula prática de vocês, quando a gente estiver todo mundo junto, que a gente for fazer a aula prática, esses alicerces, essas fundações éticas e morais estão mais fortalecidas. André, eu tenho pensamento na minha mente, que nem a Renata hoje nos deu a aula de pensamento que entra, que eu, nossa, até eu tenho vergonha. Quem que não tem pensamento que tem vergonha? Me fala a verdade. Todo mundo tem pensamento que tem vergonha, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos num mar de peixes, já falei isso para vocês. Um mar de peixes, cheio. Cada peixe é um pensamento. Que todos eles passam pela nossa mente. E a gente vive pescando peixe alheio, ou pescando pensamento alheio, para nossa mente. Não deixe que ele faça residência. É isso. Se ele não te pertence, se ele não está de acordo com aquilo que você quer fazer da sua vida agora, que é mudança ética e moral, não deixe que ele permaneça. Ele passou, mas não vai ficar. Esther, passei um pouquinho, né? Desculpa, viu? Não passou, não. Você foi pontualíssimo. É, né? Tá ótimo. Espero que eu tenha contribuído para os pesquisadores. Mas a Marion, acho que tem uma pergunta, tem uma mãozinha, Marion? Não, não tem. Meu mouse que estava aqui na Marion e tinha uma mãozinha. Então eu falei, será que ela tem uma mãozinha? O Henrique acho que quer falar. Pode falar, Ele está Henrique. batendo palminha. Eu não sei, porque no meu caso eu não tenho a mão levantada, eu só tenho de palminha. Então, quando vocês virem a palminha batendo assim, é porque eu quero falar. Não, foi só palminha no meu caso. A Marli quer falar. A Marli pode falar, Marli. Tá sem som, linda. Tá. Eu queria saber sobre os médiuns que sentem cheiro. Que utilidade eles têm numa casa espírita? Não, olha, tem tratamentos que são cromoterápicos por cor e tem tratamentos que são fitoterápicos também, que podem ser por odor. Tem tratamentos que podem ser realizados, porque cada cor e cada o odor, eles têm uma vibração também. E isso pode ser usado em processos de tratamento.
né? Então, numa casa espírita, um médium que saiba perceber o cheiro, algumas coisas, ele pode ajudar em tratamento e até localizar problemas nas pessoas. Muito É muito bom. interessante. Interessante. Nada é por acaso, viu, Marli? É lindo isso. Mas tudo tem um sentido. Então, por exemplo, cromoterapia, né? A gente projeta cores. Por quê? Porque a cor tem vibração, a cor tem toda uma vibração em que ela chega na pessoa, né? Por exemplo, as meninas que fazem o trabalho de cura, quando a gente projeta o amarelo no frontal, é porque a gente quer aumentar a capacidade de sintonia. A gente quer sintonizar. Mas a gente pode trabalhar também, Marli, o amarelo no esplênico, que é quando a pessoa está sem energia e quem produz o fluido vital para o nosso corpo é o esplênico. E o esplênico que produz. Então, você energiza o esplênico para que ele produza fluido vital para aquela pessoa que está apática ou em depressão. Muitas vezes o esplênico é um dos chakras que a gente trata para depressão. Legal, obrigada. Esse é só um pedacinho, porque tem tanta coisa sobre isso. Tem tanta coisa. Mas é muito gostoso dar aula para vocês, eu fico muito feliz, espero que vocês falem, André é psicofone que fala sem parar, é isso mesmo, André fala sem parar. Espero ajudar vocês, espero que vocês realmente possam ter um encaminhamento mediúnico e que vocês possam realmente desenvolver. É uma atividade muito bonita e é um serviço que a gente está dando. Porque se eles não precisassem de médiums, não existia livro dos médiuns. Eles precisam muito da gente para trabalhar. Precisam muito. E, Esther, tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Se por acaso, eu acho que já está adiantada a hora, a gente poderia pedir para o André fazer a concentração para nós. Vamos sugar ele. E depois, se você já puder, na concentração, terminar com uma oração, a gente te agradece. Nas aulas, a gente já falou, né? Siga a gente no Instagram e no Facebook. Eu sou MS Orlofa. É, Juliana. Juliana, você está querendo falar com a gente ou você, sem querer, está falando com outra pessoa? Eu posso seguir no Instagram, fica tranquila. Não, eu que me perdi aqui das minhas conexões, desculpa. Fica tranquila. Estou tirando o som, tá? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Eu vou pedir agora para vocês, esse trabalho de concentração que a gente vai fazer, nós já fizemos 2. Esse vai ser dentro do nosso lar. Então, vamos, nesse instante, tranquilizando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos acalmando, respirando tranquilamente, percebendo o ar que entra, o ar que sai. Vamos percebendo o nosso batimento cardíaco a impulsionar a vida no nosso corpo físico. Vamos devagarinho, agora dentro da nossa casa. Vamos ampliar a nossa visão. E vamos, em cada cômodo da nossa casa, com a nossa visão ampliada, passando por cada cômodo, em cada lugar que nos localizarmos, nós vamos irradiar uma cor azul linda. Uma cor azul que vai tomar todo o ambiente.
Estamos no quarto. Aquela cor que vai tomando todo o ambiente do nosso quarto, retirando todos os pensamentos. E a gente vai deixando esta cor linda. Nós vamos percebendo o frescor do ambiente. Vamos caminhando pelos outros cômodos. Cada um deles, esta cor linda azul, nós vamos projetando. As nossas paredes ficam todas azuis. Nós vamos, nesse instante, nesta projeção, limpando cada ambiente da nossa casa, tirando todos os pensamentos que porventura ficaram impregnados em cada um dos ambientes, como uma higienização. Vamos percebendo ao nosso lado o nosso mentor que caminha junto a nós e nos ajuda nesse trabalho de harmonização, de higienização de cada ambiente do nosso lar. Passamos pela cozinha, pelo banheiro, pela sala, cada ambiente. Alguns de nós poderão perceber perfumes de jasmim que também vão sendo colocados nesses ambientes. Nossa casa vai se tranquilizando, nossa casa vai tirando todos esses miasmas. E nós pedimos aos nossos amigos mentores que durante essa caminhada, se porventura alguns de nossos irmãos desencarnados, que foram atraídos pelos nossos pensamentos, estejam ainda ali, que eles possam nos perdoar e que eles possam seguir o seu caminho e sejam levados para as cidades de socorro. Estamos chegando no ambiente em que nos encontramos fisicamente. Se pararmos um pouco, poderemos nos ver, porque estamos em projeção. Esse ambiente em que estamos, nós vamos projetar no nosso corpo agora algumas cores para nos ajudar no refazimento. Vamos projetar o rosa no nosso cardíaco. Percebemos o rosa no nosso coração, intenso, lindo, trazendo amor, carinho, compreensão, amizade, deixando todo esse nosso chakra cardíaco do nosso coração com as energias límpidas, retirando também toda a tristeza que porventura esteja ali. Vamos agora energizar o nosso chakra esplênico. Chakra esplênico fica abaixo do braço direito. Ali, naquela região ubíqua ao nosso corpo. Energizamos ele com a cor amarela, porque queremos vitalidade, queremos estar preparados, fortalecidos, vai nos trazer ânimo, vai nos fazer enfrentar o nosso dia a dia,
a nossa caminhada vai ser fortalecida. Nossos pensamentos vão realmente receber toda a vitalidade que o esplênico agora produz para todo o nosso corpo. E, por fim, vamos projetar uma luz muito branca no nosso coronário, o que está no topo da cabeça. Esta luz branca, linda, como se fosse uma cachoeira, ilumina o nosso coronário e permite que a nossa espiritualidade se expanda, em que possamos perceber a nossa consciência neste universo, que expanda a nossa capacidade de nos percebermos como seres universais. E que expanda a capacidade de entendermos a centelha divina que está dentro de nós, que ilumina e que é co-criadora com o nosso Pai. Vamos nos tranquilizando, nos acomodando tranquilamente em nossas cadeiras novamente, em nossas poltronas. E agradecendo, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo as lições do Espírito, para que o nosso corpo físico triunfe nesse planeta. Que possamos, Pai, transformarmos as nossas atitudes do dia a dia para com os nossos semelhantes e para conosco mesmo. Para que possamos, Pai, a partir desse presente, de desenvolvermos a nossa faculdade mediúnica, possamos servir a todos, possamos estar preparados em fazer o bem, em levar o bem a qualquer pessoa. Não importa o credo, a cor, nacionalidade, todos merecerão a nossa atenção. Que sejamos, então, capazes de percebermos a liberdade do nosso espírito e a capacidade que temos de transformar este planeta em um planeta de regeneração. Que sejamos sempre firmes em nossos pensamentos. Que estejamos sempre firmes em nossas relações. E que saibamos também nos perdoar, mas principalmente nos modificar. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo bem? Todo mundo bem? Uhum. Passearam pela casa? Iluminaram a casa? Jogaram a luz azul? Gostaram? Não é gostoso tratar da casa da gente? Vocês viram o que vocês fizeram? Vocês acabaram de fazer um tratamento magnético de cor na casa de vocês. E a casa de vocês agora, iluminada desse jeito, vocês vão passar a semana e isso é o que vocês estão fazendo. Devagarinho os miasmas vão colando nas paredes da casa da gente. É impossível que a gente não tenha um pensamentozinho daqueles que vai lá no dedão do pé, não é verdade? Tem os pensamentos nossos que vai lá no dedão do pé e fica lá de vez em quando, né? Eu sei porque eu tenho. Eu tenho. Hashtag fica a dica, eu tenho esses pensamentos ruins. E aí a gente tem que fazer... Tem, né? Aí a gente tem que fazer essa limpeza gostosa. Esse trabalho que a gente fez aqui tem muita conexão, né, Yara? Cadê a Cris, a Alexandra? Tem muito a ver com o trabalho de cura que a gente faz também nas terças e quartas-feiras, que é um trabalho onde a gente busca fazer esse tratamento. Então, vocês hoje trataram o ambiente da casa de vocês e depois vocês se trataram. Muito bom. Vocês perceberam o rosa no cardíaco? Faz a gente se sentir amado, querido, abraçado, né? Essas cores potencializam. Então, olha, Esther, muito obrigado pela aula de hoje. Eu gostei muito. Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui com vocês.
eu me envolvo muito. Mas é a gente que só tem a agradecer a você, né? A gente que abusa de você aí, está sempre abusando, pela graça de Deus. E a próxima vez que eu vier, daqui um mês, né? A Esther vai me chamar de novo. Como vocês não podem ter incorporação, eu poderei trazer o meu mentor para ele trazer uma mensagem para vocês. Tá bom? Vamos ver. Hoje agora, ele estava aqui do meu lado. Doido para falar. Aí eu falei assim, não, estou ensinando as crianças que as crianças não podem fazer comunicação em casa, não pode. Aí ele falou, André, mas a gente trabalha há 25 mil anos juntos já, então... Mas ele virá, um mentor que é uma gracinha. Então, ele vai trazer uma mensagem para vocês. E é gostoso ouvir uma mensagem de um mentor, a mensagem dele é sempre muito confortante, sempre muito... uma forma carinhosa, né, de trazer. E vocês poderão ver o que é... Já sei que vocês já sabem, mas é uma psicofonia. Eu trabalho com 3 mentores. Um deles muda muito minha voz. O outro fala uma mistura de língua. Eu tenho 4, né? E tem que fala espanhol. E tem o Franco. O Franco não fala português mesmo. Muito bem, né? Português. O Franco é o Franco. Trabalho com 4 mentores que a gente trabalha, mas isso foi desenvolvido durante muito tempo, gente. Mas foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. É gostoso terminar tratando na casa da gente, não é gostoso? Azul. Então, hoje vocês vão dormir com um cheirinho de jasmim, porque a Marli me lembrou do cheiro, trabalhar com jasmim, trabalhei com a cor, para vocês verem que tudo isso faz total diferença no nosso dia a dia, faz muita diferença. Tá bom? Esther, tá entregue as crianças para você de novo. Ai, muito obrigada, viu, André? Obrigada, André. A gente só tem a agradecer a você e a gente abusa mesmo, né? E quem sabe o semestre que vem a gente vai conversar com a turma. Se der, a gente volta no presencial. Vamos ver o que a turma vai decidir a semana que vem. Olha, a Renata e a Flor são muito jovenzinhas, não tomaram vacina ainda. A Juliana também não deve ter tomado vacina ainda, porque é jovenzinha. A Cris... você tomou, Ju? Tomei. Tá. A Cris também é jovenzinha. Você tomou, Flor? Ela é da parte médica. Legal. Você é médica, Flor? Não, sou enfermeira. Muito bom. E aí, eu tomei também. Eu vou também perguntar tomei. a idade. Tomei pela idade. Eu tomei também. Muito, porque acabei de receber a notícia de que suspenderam para amanhã aqui em São Paulo. Então, vamos torcer. Quem sim. sabe eu me vacine essa semana. Vai se vacinar. André, posso só fazer uma pergunta? Claro, Ju. Faz sentido eu ter passado a tarde toda sentindo o cheiro de jasmim? E eu até pensei em ir até uma floricultura e comprar uma muda de jasmim para pôr na minha casa. Faz sentido? Faz sentido? E eu mandar o jasmim invadir sua casa? Meu Deus do céu! Eu estou desde ontem pensando em jasmim. E olha aí como você finalizou essa prece. Com jasmim, né? É lindo, né? Então, compre jasmim. Faz sentido, sim. Se isso te faz bem-estar, se te traz uma coisa boa, põe sim. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar com essas coisas que faz bem para a gente. A gente já está fechado dentro de casa, hashtag, né? Nós estamos tudo trancado. Então, a gente tem que fazer a casa da gente gostosa. Então, põe a flor, deixa as coisas assim, alegres. Imagina a Flor que trabalha de enfermeira, tadinha. As cenas que ela já deve ter visto. Então, precisa trabalhar, viu, Flor? Precisa trabalhar isso, porque trabalha muito na frente, vê muito essas coisas. Meu filho, por exemplo, é médico. Então, ele trabalha na frente. Então, precisa trabalhar com isso, precisa se equilibrar, se energizar e trabalhar com essas cores para te fazer bem-estar. Então, põe sim. Compra jasmim amanhã, Ju. Ai, que bom! Obrigada, pessoal. Obrigada, André, de novo. E se alguém quiser ficar para conversar comigo e com a Luz, fiquem aí, tá bom? Obrigada, boa noite, André, boa semana para todos. Boa semana a todos. Boa semana. André, Tchau, tchau. coração. Obrigada, André. Tchau, tchau. Tchau. Para variar, tem uma pergunta. Pode fazer. Quando a gente faz o plano de reencarnação, a gente já vem com um plano, né? E aí, por que a
a gente tem que fazer esses exercícios para saber o que a gente tem, qual é a nossa mediunidade? O plano já não estaria com, sei lá, a gente já não estaria com esse plano quando a gente vem aqui, e aí a gente tem que descobrir o que é. Por exemplo, eu fico pensando, meu mentor está comigo há não sei quantos anos, ele fez o plano comigo. De uma certa forma, já não teria essa mediunidade já nessa encarnação? Eu vou falar e a Luz complementa. Você reparou a última parte da aula do André sobre a parte moral? Os mentores, eles ficam esperando você melhorar para eles poderem entrar na sua sintonia. Se você não melhora moralmente, você vai ficar pegando porcaria. Desculpa, os irmãozinhos inferiores, os doentes, os necessitados, os raivosos, esse tipo de coisa. Então, quando você vem num centro e você faz a educação mediúnica, o que o centro está preparando você? Não é para você desenvolver a mediunidade, é para você melhorar a sua moral, porque aí ele vai poder atuar com você na sua mediunidade. E aí o André, como sendo um médium, a Luz também como sendo médium, eles conseguem visualizar ou receber a mensagem dos mentores dizendo, olha, presta atenção, desenvolve, ajuda ela nisso, ajuda aquele naquilo, você entendeu? Mas é a sua moral. E assim, Elida, todos nós somos médiums, medianinhos, tá? Nós estamos no meio entre o plano espiritual e o plano terrestre. Quando nós viemos para cá, claro vou desligar que nós aqui a aula, peraí, gente.